queria que você abrisse a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 59. O título da mensagem de hoje poderia ser o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo no deserto, né? O grande tabernáculo. Mas quando eu estava meditando nele hoje, o Senhor me lembrou onde tudo começou. Sabe, Deus, ele é tão maravilhoso que desde que ele criou o ser humano, o maior desejo dele foi se relacionar conosco. O desejo de Deus sempre foi habitar no nosso meio. E quando ele criou o homem lá no Éden, lá no jardim, onde tudo começou, ele tinha um relacionamento íntimo e direto com esse homem. Ele visitava o homem na viração do dia, entre um dia e outro, né? Quando começava um novo dia ou quando terminava um dia. E ali ele tinha esse particular com o homem, conversava com Adão e tinha esse relacionamento direto, sem nenhuma pessoa, né, fazendo esse meio de caminho, sem um mediador. Adão conversava com Deus livremente. Só que a gente conhece a história. A história que Isaías 59, lá na frente, o profeta Isaías, ele relata: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. No momento em que Adão decidiu pecar, no momento em que Eva decidiu pecar, no momento que eles decidiram permitir que o pecado entrasse no mundo, isso que Isaías fala aqui no capítulo 59, no versículo 2, aconteceu. Houve uma ruptura. E a partir desse momento, Deus não teve mais condições de se relacionar diretamente com o homem. Houve uma separação, uma ruptura, uma quebra de uma aliança. Uma aliança que Deus tinha com Adão e que agora foi quebrada. No entanto, ainda no Éden, nesse cenário de julgamento e de condenação, quando Deus faz aquela cariação, né, diante de Adão, Eva e a serpente, e ele começa a destinar a cada um a sua culpa e a sua sentença. Ele vira para a serpente e fala que da semente da mulher, quem tem a semente? É o homem. Mas ele fala que é da semente da mulher, que é de uma mulher, que sairia um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E ele não estava falando de um animal. Então lá, no momento daquele julgamento, daquela sentença, Deus já providenciou e já iniciou todo o projeto de salvação por meio de Jesus. Então eu creio que desde o Éden, Deus já tinha um plano, um projeto para restaurar o relacionamento dele com o homem e tabernacular com o homem. A gente acabou de sair, né, de uma semana de aprendizado, de comemoração de tabernáculos, e vimos que tabernáculos é Deus habitando no meio do seu povo. E não somente entre o seu povo, mas dentro de nós. Que nós somos a habitação. No nosso canal tem uma mensagem, creio que do ano passado, a casa favorita de Deus, que fala sobre nós sermos esse tabernáculo onde Deus deseja habitar. Não foi plano de Deus habitar em templos feitos por mãos humanas. Mas como ele queria se fazer presente no meio do povo, e para que o povo pudesse ver, contemplar e entender, aprender com todos aqueles simbolismos, né? Deus falou para Moisés. Foi a primeira vez que ele falou do seu desejo de tabernacular com o povo, dizendo: eu quero habitar no meio do povo. Mas muito antes,
Deus já desejava habitar no nosso meio. Desde que Adão e Eva romperam essa aliança, esse elo foi quebrado. Deus desejava habitar no nosso meio. Amém? Então esse sempre foi o desejo de Deus, restaurar esse relacionamento. Levítico 26, capítulo 26, versículo 11, ele fala o seguinte: estabelecerei minha habitação no meio de vós e não vos rejeitarei jamais. Esse era o plano do Senhor. Já falando lá em Levítico, pouco depois dele instituir as festas do Senhor, em 23, no capítulo 23, já no versículo 26, no capítulo 26, ele fala sobre esse estabelecimento da habitação dele, do tabernáculo dele. E em Êxodo 25, 8 e 9, é quando ele fala para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E ali, para quem já leu esse livro de Deuteronômio todo, a gente sabe que Deus começa a dar, de forma assim bem detalhada, sucinta, medidas, formas, cores, tamanhos exatos, pesos. Ele dá que tipo de material deveria ser usado, que tipo de árvore, quantas gramas de ouro, prata, bronze, linho, véu, a cor de cada coisa, onde deveria ser colocado, argolas para segurar, como seria transportado, quem iria transportar, quem iria montar, quem iria desmontar, quem iria limpar, quem iria zelar. Deus determinou todo o serviço do tabernáculo, tudo que era feito, e separou uma tribo. A gente sabe que o povo escolhido de Deus era dividido em 12 tribos, e ele separou uma tribo só para isso, que era a tribo de Levi. Então, dentro da tribo de Levi existiam 3 famílias: os gersonitas, os coatitas e os meraitas, não é isso? 3 famílias que se dispunham ao redor do tabernáculo, cada uma, né, numa ponta do tabernáculo, e em frente, na porta de frente, ficava a família de Moisés, a tenda de Moisés e a tenda de Arão. Quando você pensa assim em milhões de pessoas, eu fui pesquisar e quando saíram do Egito era aproximadamente 2,5 milhões, 2,5 milhões de pessoas peregrinando no deserto. Uma única pessoa, sem sistema de som, sem redes sociais, né, para liderar, comandar 2,5 milhões de pessoas. Eu acho que a gente não consegue nem ter noção, assim, né, de quantidade de pessoas, daqui até onde dá 2,5 milhões de pessoas. Quantas pessoas escutam uma voz sem um sistema de som? Como que isso era repassado? Como que Moisés conseguiu, durante 40 anos, ser um líder com excelência? E esse povo foi crescendo, porque Deus foi multiplicando. E aí você imagina que eles levantavam o acampamento, fixavam tendas, né? Paravam, andavam diversas vezes. E como isso era organizado? Eu, sinceramente, imaginava que não tinha uma organização assim muito criteriosa, mas tinha. Cada tenda tinha o seu lugar, cada sucá tinha o seu lugar, cada família tinha o seu lugar. E o interessante é que Deus é um Deus de projetos, um Deus de ordem, né? Ele ordena todas as coisas nos mínimos detalhes. E tudo que ele ordena tem um princípio e uma finalidade. Quando ele ordena algo, quando ele fala que, por exemplo, as tribos de Benjamim, Manassés e Efraim ficariam ao oeste do templo, é porque tinha um significado, tinha um sentido. A leste ficava Judá e mais outras 2 tribos.
Ao sul e ao norte ficavam as outras. Eram três ao leste, 3 ao oeste, e as outras 6, né? 3 para um lado e 3 para o outro. Sabe o que se desenhava nisso? Exatamente uma cruz. Porque as tribos que ficavam ao oeste eram tribos menores. Era aquela parte de cima da cruz. Nas laterais, né, as 6 tribos restantes, e embaixo Judá e outras 3. Eu não vi exatamente quais as tribos, mas eu lembro que em cima ficavam as 3, né, Benjamim, Efraim, Manassés, e abaixo Judá, que era a maior tribo, né? Então é bem interessante porque esse desenho fazia exatamente o desenho de uma cruz. Mas não é só a disposição das tribos que faziam o desenho de uma cruz. A disposição dos elementos dentro dos 3 compartimentos do tabernáculo também faziam o desenho da cruz. Nós temos 3 lugares, né? 3 cômodos, vamos dizer assim, dentro do tabernáculo. O átrio, que é o pátio, onde nós encontramos ali 2 elementos, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Nós temos o santo lugar, que nós encontramos ali 3 elementos, e nós temos o santo dos santos, onde nós encontramos 1 elemento. Então, a forma de colocar a posição, Deus orientou a forma de colocar cada elemento, cada móvel, cada utensílio de forma cuidadosa. E cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu lugar exato. Lembra que eu repito tanto para vocês aqui, que desde o Velho Testamento, desde Gênesis, toda a história aponta para Jesus, fala de Jesus, profetiza sobre Jesus. E a gente hoje começou falando lá do Éden. Nós começamos hoje falando de Gênesis, falando desde o princípio, quando Deus se encontrava com o homem na viração do dia. E vamos terminar em Apocalipse, falando de Jesus. Amém? Vamos estudar sobre o tabernáculo, e estudar sobre o tabernáculo, queridos, é um plano de redenção maravilhoso. Então Deus dá a Moisés detalhes da construção desse tabernáculo, tá? A porta do tabernáculo, a gente já estudou aqui um pouco na Páscoa sobre a porta dourada. A porta dourada, ela tem esse nome, já estou falando sobre a porta dourada no Templo de Salomão na época de Jesus. A porta dourada, ela tem esse nome porque ela é voltada para o leste, para o nascer do sol. Porque o que Deus queria? Que os raios solares, os raios de sol, quando o sol estivesse levantando, a primeira coisa que ele estivesse iluminando era dentro do tabernáculo. Então, esse tabernáculo de Moisés aqui, que foi o primeiro tabernáculo, né, de Deus na terra, ele também era virado para o nascer do sol. Então, quando o sol nascia, já começava a iluminar a porta, que iluminava, né, o átrio. Só não iluminava todo o tabernáculo porque ele era fechado pelas cortinas. Mas ele iluminava e apontava o caminho. E quem é o nosso sol da justiça? Jesus é o sol da justiça. E ele já mostrava o caminho, né, para a porta do tabernáculo. Então, quando lá na frente Salomão foi construir o templo, que leva o seu nome, né, o templo da época de Salomão, ele construiu com a porta do templo voltada para o leste, voltada para o nascer do sol, que fica de frente para a porta dourada, que fica de frente para o Monte das Oliveiras. Isso tudo, assim, geograficamente, né, é algo minucioso, e Deus tem um propósito para todas essas coisas. Então vamos falar do tabernáculo. O tabernáculo, ele fala muito sobre nós, sobre a salvação que nós temos em Jesus e sobre como nós devemos desenvolver essa salvação. O tabernáculo, ele era colocado exatamente no meio do povo. Quando Deus pede para Moisés para fazer um tabernáculo, ele fala
que queria, né? A gente leu aqui em Êxodo 25, que eu quero habitar no meio do meu povo, para que eles me vejam e saibam que eu estou no meio deles. Então era exatamente no meio e ao redor, como eu falei, dispostas as tribos. E a primeira coisa que a gente vê no tabernáculo é a porta. A porta principal do tabernáculo, de entrada para o átrio, era aberta. E ela tem um nome. A porta em hebraico se chama Sha'ar. E ela significa escancarar. Abre lá a palavra do Senhor em João 10, versículo 9. Essa era a primeira coisa com que todos no deserto se deparavam quando iam ao tabernáculo. Mas ninguém ia ao tabernáculo simplesmente para visitar o tabernáculo. As pessoas iam para oferecer um sacrifício. Então, para entrar ali por essa porta, eles já iam com um cordeiro. Eles iam com esse cordeiro para sacrificar. Nós começamos aqui falando sobre o princípio, sobre o Éden. E sobre o momento em que Deus trouxe uma palavra de correção, né, e julgamento sobre Adão, Eva e a serpente. Logo na sequência, ele precisou derramar sangue. Foi o primeiro sangue derramado para que o pecado fosse coberto. E a partir de então, o homem precisava sacrificar animais para que a culpa do seu pecado fosse transferida para aquele animal e os seus pecados fossem perdoados. E era uma coisa bem constrangedora, porque principalmente a gente que tem animal e gosta de animalzinho, você pegar, olhar para um animal, olhar nos olhos do animal, botar a mão na sua cabeça, declarar as suas faltas, porque você tinha que confessar os seus pecados, declarar os seus pecados para que ele fosse levar a culpa por você. E depois o sacerdote dava a faca na sua mão e você degolava o animal. Então todos que entravam por essas portas, eles levavam um animal para que a sua culpa fosse tirada. E essa porta, ela significava escancarar, porque era para todos. Todos, homens, mulheres, todos deveriam se chegar diante de Deus para ter a sua culpa tirada, seu pecado encoberto. Porém, era necessário um sacrifício. O texto de João 10, 9. Jesus falando sobre ele mesmo. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele fala que ele é a porta, que nós temos que passar por ele, mas que nós temos que continuar. Por isso que entrará e sairá, porque existem outras portas pelas quais nós devemos passar. A gente vai perceber aqui que na época os homens só podiam entrar nessa primeira porta. Era a única porta que era livre. Depois dessa porta existia mais uma, que só os sacerdotes podiam entrar. E depois dessa, uma terceira, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ultrapassar. Mas Jesus vem e fala, eu sou a porta. E fala que nós precisamos entrar e sair, continuar, adentrar, porque só Ele poderia trazer a possibilidade de nós, seres humanos normais, não éramos sacerdotes, muito menos somos sacerdotes, de poder entrarmos a hora que quisermos, mas não na condição que quisermos. Entrar pelas outras portas. Então, nesse primeiro lugar, nesse primeiro ambiente, a gente tinha dois elementos extremamente importantes. Quando a gente fala sobre Jesus ser a porta, a gente entende que é por meio dele que nós temos a salvação. Mas ele não é o final da caminhada, é o começo. Eu não sei se alguém aqui já leu aquele livro Peregrino, né? Eu já li o livro, já vi o filme, né? Como regra, né? O livro ele é bem mais completo, né? E bem melhor do que o livro, do que o filme. Mas o filme ele retrata muito bem, retrata de uma maneira bem legal toda a história do peregrino. E ele sai em busca, né, de algo porque ele sente aquele vazio
Mas no meio do caminho ele encontra a porta, ele encontra a salvação em Jesus. E aí eles caracterizam lá através da cruz, mas está no meio do filme ainda. Muita coisa vai rolar. E é exatamente aqui. A porta é o começo. A primeira porta que Jesus fala, eu sou a porta, é logo a primeira coisa que as pessoas viam e entravam por ela. Muita coisa tem depois de você aceitar Jesus como Salvador, de você reconhecer Ele como seu Salvador. Ali é só o começo, não é o fim das coisas. Às vezes as pessoas aceitam Jesus como Salvador, sentam no banco da igreja e acham que é só escutar, aprender, ter aquela vida ali de, espectador. Mas tem muito mais. Nós experimentamos isso nos últimos 40 dias, né? E eu quero dizer para cada um de vocês que romperam, que venceram, que lutaram, que é só o começo. Que é só o começo das experiências com Deus. É só o começo do seu crescimento com Deus. O Senhor tem muito mais para nós. Né? Então, existe ainda um algo a mais. Primeiro elemento que a gente encontra ao adentrar por essas portas, continuar rompendo, é o altar do sacrifício. O altar do sacrifício também era chamado de altar da decisão, porque ali você chega diante daquele altar, você sobe aquela rampa do altar, você leva o seu cordeiro, você entrega para o sacerdote, como eu falei aqui, você declara os seus pecados. Por isso que quando a gente fala sobre arrependimento e confissão, é tão importante no reino espiritual. Isso é uma chave que vocês precisam levar, aprender e levar para a vida de vocês sempre. Nós pecamos. E a Bíblia fala que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então acabou de cometer mais um pecado, né? Mas Jesus está à nossa disposição para que a gente declare, confesse, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então é muito importante no reino espiritual você declarar: Senhor, me perdoe. Não é chegar no final do dia e falar: Senhor, me perdoe pelos meus muitos e grandes pecados. Faz aquele resumão. Não. Senhor, hoje eu julguei o meu irmão. Senhor, hoje eu fiquei irado, sem necessidade, com o meu colega de trabalho. Senhor, hoje eu, quando vi, já cometi aquela mentira. Ou eu olhei para quem não devia de forma errada. Ou... Enfim, declarar aquilo que você fez, que o Espírito Santo acusou dentro de você. Porque quem é que se julga? Você que se julga você mesmo. O Espírito Santo dentro de você, ele te dá aquele toque. Mas é você quem sabe. Então, quando você chega no altar da decisão, você precisa decidir: eu quero me ver livre dessa culpa. E eu preciso verbalizar esse pecado. E eu preciso entregar no altar esta falha, esta culpa. E aí esse lugar é o lugar onde você morre. É o lugar onde o animal morre. Mas que hoje nós não sacrificamos mais animais. Mas é o lugar onde o eu morre. Porque altar da decisão, o nome em hebraico desse lugar é Mitzbeah. E Mitzbeah significa lugar onde eu morro. Então, o altar da decisão é o lugar onde a minha vontade morre, aonde o meu eu morre, aonde a minha fragilidade precisa morrer, aonde as minhas culpas têm que ficar, aonde o meu coração precisa ser queimado no altar. Porque o meu coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Então, tudo ali é completamente queimado. Uma vez que eu morro ali, Jesus não precisou morrer por mim, de uma vez por todas, mas a palavra fala que nós estamos crucificados com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nesse primeiro lugar que nós entramos no átrio, é o lugar onde a gente fica, para renascer outro, para vir outro homem, um novo homem, uma nova mulher, recriado, transformado. E aí o segundo elemento que a gente vê logo em frente à segunda porta é uma pia de bronze. Essa pia de bronze, ela é onde o sacerdote, porque não foi você que sacrificou o animal, você cortou, matou o animal e ele ali vai fazer o holocausto. Então ele ali se suja de sangue, se marca
com o sangue do cordeiro, do animal que foi sacrificado. E aí o sacerdote vai naquela pia. A pia de bronze, naquela época, não tinha espelhos como a gente tem hoje. O bronze polido, ele servia de espelho, porque ele refletia. Quanto mais polido, mais refletia a imagem. E com a água, né, isso ficava ainda mais claro. Então, quando o sacerdote ele ia colocar as mãos ali naquela pia de bronze, polida, para lavar e tirar as marcas do sangue, ele via a si mesmo refletido. E quando a gente chega nesse momento, nesse lugar, a gente acabou de deixar o altar da decisão, aonde a gente morreu, mas a gente se depara com quem nós somos de verdade. Tem muita gente que já fez o encontro, né? O encontro com Deus. Teve uma época que aqui no Brasil era muito comum muita gente fazer o encontro. E o encontro com Deus nada mais é do que um retiro espiritual, onde você fica 3 dias somente para ouvir sobre o Senhor e ouvir Ele falar, mas, na verdade, ali é um confronto onde você se vê. O encontro nada mais é que uma pia de bronze, aonde você se depara com quem você realmente é, porque ao longo do nosso dia, da nossa vida, a gente se mascara para a gente mesmo. Ah, eu não sou tão ruim assim, não. Ah, eu não julgo tanto, não. Ah, eu não sou tão má. Ah, eu faço tanta coisa boa. Eu sou tão legal muitas vezes. Dou uma escorregadinha, outra aqui, outra ali, mas compensa com outras coisas boas que eu faço. E assim a gente não reconhece quem a gente é de verdade. Porque sem o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobra muita coisa não. Arrisco dizer que sobra quase nada. Porque é a graça dele que nos basta. Através dele nós somos restaurados, transformados, porque a nossa natureza é má. A essência é má. Mas quando a gente olha para o nosso irmão, através do olhar de Jesus, tem uma música do Diante do Trono que eu gosto muito, que fala sobre isso, né? De olhar com os teus olhos, de amar de perdoar com o seu perdão. É assim que a gente precisa ver o irmão. Através desse olhar do Senhor, através do amor dele, do perdão dele. Porque é só assim que a gente consegue exalar algo bom. Porque de nós mesmos, quando a gente olha para a pia de bronze e vê o nosso reflexo, precisa mudar muita coisa. E ali o sacerdote, ele precisava ver, ele precisava se limpar, porque existia uma porta que ele precisava ultrapassar. Só que ele não podia ultrapassar essa porta de qualquer jeito. O sacerdote, para entrar, e ele entrava 2 vezes por dia através dessa porta. Ele entrava de manhã cedo, para fazer as orações, né? Para olhar o pão, para olhar a menorá, para fazer a manutenção dos utensílios que tinham lá dentro, e também no pôr do sol, na viração do dia. Só que para ele entrar ali dentro, ele precisava estar limpo, sem pecado. Então ele precisava já ter passado pelo altar da decisão e pela pia de bronze. Uma coisa também que a pia de bronze faz referência é o batismo, porque fala das águas. E as águas nos remete à palavra. E é através da palavra que nós somos alinhados. É na palavra que nós temos os princípios e valores estabelecidos por Deus para que a gente tenha uma conduta de vida. Esses princípios e valores devem nortear o nosso pensamento, a forma como nós conduzimos, a forma como nós escolhemos as opções da nossa vida. Porque todos os dias, e eu falo isso muito com as minhas filhas, todos os dias escolhas aparecem diante de nós para que a gente possa decidir, né? Então, o que vai nortear as nossas escolhas é a palavra. É o quanto da palavra que eu tenho dentro de mim que vai fazer com que eu me alinhe a esses princípios e valores. Porque se eu não tiver a palavra dentro de mim, como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Como eu vou saber qual é o princípio e o valor que Ele estabeleceu para mim? Então, eu preciso ter esse conhecimento. Sem Ele, eu não estou alinhado. Tem um versículo que
que comprova essa questão da água pela palavra, né? Está lá em Efésios 5, 25 a 27, que inclusive fala sobre o marido, né? Quando fala do marido, mas na sequência ele faz essa comparação. Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Olha o que a palavra faz, o que a água é a lavagem da água pela palavra. Então essa pia de bronze também simboliza, né, esse alinhamento de Deus na nossa vida pela palavra. João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Olha só. Então como é que nós nos limpamos hoje? Através da palavra, através de obedecer a palavra. E eu só tenho como saber lendo, me alimentando dessa palavra. Bom, passando ali pela pia de bronze, nós temos a segunda porta. Essa segunda porta ela se chama patar. Patar, ela significa uma espada desembainhada ou abrir, desatar. Então ela não está aberta como a primeira porta estava. Essa está fechada. E você precisa abrir, desatar. O que isso traz para mim de significado? Que foi só eu aceitar Jesus como Salvador, eu declarar as minhas falhas, as minhas culpas, sacrificar um cordeiro e me limpar ali através da água pela palavra, estudar a palavra, aprender e saber como corrigir as minhas imperfeições, para evitar que eu tenha que voltar de novo com frequência ali no altar da decisão e pedir perdão pelos meus pecados. E é só isso. Será que eu não tenho que desatar algumas coisas que ficaram para trás? Será que eu não tenho que desfazer alguns laços, algumas coisas que tinham no meu passado que eu preciso desembainhar essa espada espiritual e guerrear? Preciso. Então essa segunda porta fala de mais uma ação por parte de nós, igreja, né? Por parte de você, que depois desse processo inicial, né, de morrer no altar da decisão e se lavar na água da palavra, você, né, desatar aquilo que te prendia lá atrás. E aí você rompe por essa porta. E chegando dentro desse outro compartimento, é um compartimento, o único compartimento iluminado. À sua direita, você tem o altar da proposição. Na sua frente, você tem o altar do incenso, ou a mesa do incenso, ou a mesa do altar da proposição. E do seu lado esquerdo, ou em frente, né, ao altar da proposição, você tem a menorá, que é o candelabro. E cada um desses elementos falam muito e ensinam muito a nós também. Quando o sacerdote ia 2 vezes por dia entrar nesse lugar para fazer a manutenção, né, desses utensílios, como eu falei, ele precisava estar limpo, puro. Lembra que na quinta-feira eu falei sobre o sacerdote Zacarias? Que ele fazia parte do turno de Abias e, né, foi sorteado para que ele entrasse para oferecer incenso. Era exatamente nesse lugar que ele foi fazer a manutenção. Mas eram tantos sacerdotes e se revezando no serviço que ele não entrou para fazer o serviço no propiciatório, né, no altar do incenso e na menorá. Não, ele foi escolhido apenas para um incensário. E o que era um incensário? Vamos começar por ele então. O sacerdote ele pegava brasas vivas, brasas acesas, lá daquele altar da decisão, entrava e depositava nesse altar. E aí ele começava a fumegar, e ali ele começava a orar ao Senhor. É ali onde o sacerdote orava pelo povo, pedia, né, para que a culpa do povo fosse levada, orava primeiro por ele mesmo. E depois que ele orava, pedindo perdão por ele e pela nação,
ele adorava o Senhor. Então era local, né, de oração e adoração, aonde a fumaça subia, o cheiro do incenso subia, porque ele queimava ali junto com preparos aromáticos que eram feitos exatamente para esse momento, para esse lugar. E subia aquele cheiro, aquele aroma ao Senhor. E o Senhor recolhia as orações. Você já pensou que as suas orações chegam ao Senhor com cheiro suave, cheiro agradável? Mesmo que você não precise de nenhum óleo especial. Que toda vez que você se ajoelha, ou mesmo que você está ali na sua, né, no seu trabalho, louvando, adorando ao Senhor, ou toda vez que você está ali dirigindo, ou lavando a sua louça, enfim, aonde você estiver, que você estiver orando, ou você estiver adorando ao Senhor, o incenso está subindo ao trono do Senhor. E Ele está recebendo. E galardoando, tá? Porque Ele é um Deus de galardão. Então sempre sobe. Imagina que o sacerdote, ele só podia entrar ali 2 vezes por ano, era só o sacerdote que entrava, nenhum de nós iria entrar. Mas hoje, por causa de Jesus, a hora que a gente quiser, a gente pode oferecer esse sacrifício de louvor ao Senhor. A hora que a gente quiser, a gente pode orar, pode adorar, pode chegar diante do Senhor. E essa semana foi uma semana diferente, que é uma semana que a gente, né, agradece. Mas a qualquer momento nós podemos chegar diante do trono e entregar o nosso incenso a Ele. Logo quando você entra nesse lugar, que é chamado de santo lugar, como eu falei, à sua direita tem uma mesa. Essa mesa, ela é chamada de mesa da proposição. Nessa mesa tem 12 pães, exatamente como os pães que a gente come aqui na ceia. Pães ázimos, pães sem fermento. Porque são pães que simbolizam a ausência da hipocrisia. Então são pães autênticos, pães que não tentam burlar, né, maquiar aquilo que nós somos. É o que nós devemos ser. E por que 12? Porque cada um daqueles pães simboliza uma das tribos de Israel. Então toda vez que o sacerdote entrava naquele lugar, ele também era responsável por olhar os pães. Olhava um por um, via como os pães estavam, via se não havia nenhuma mancha, se não havia, né, problema no pão, se ele não estava querendo mofar. Era a responsabilidade do sacerdote manter os pães perfeitos. E esses pães eram trocados uma vez por semana. E o sacerdote comia esses pães no final daquela semana. Só o sacerdote podia comer esses pães. Por isso que ele tinha que examinar sempre para ver se o pão estava bom. Então, ali, ele fazia essa inspeção, essa manutenção. E do outro lado, em frente a essa mesa, tinha um candelabro enorme, do tamanho do ser humano, do tamanho de uma pessoa. Era grande mesmo, todo de ouro maciço. E essas, com 7 lâmpadas, né, 7 chamas. E essas chamas, elas simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Está lá em Isaías e em Apocalipse. Mas não podiam se apagar jamais. Por isso que toda vez que o sacerdote entrava, de manhã e ao entardecer, ele tinha que olhar, limpar, trocar o que tivesse que trocar, botar mais óleo. Então ele tinha que observar, não podia fazer de qualquer jeito não. Observar, tem óleo? Como é que está aqui a quantidade de óleo? Não pode apagar. Então ele ia lá, verificava o nível de óleo, via se não tinha sujeira que pudesse impedir a chama, né, de estar acesa. A chama tem que arder continuamente no altar e não se apagar. O óleo fala da presença do Espírito Santo. Na nossa vida, é muito bom quando a gente busca o Senhor, mas a gente não pode buscar o Senhor hoje, ou buscar ao Senhor num momento de convocação da igreja, e aí depois relaxar, vou parar de buscar o Senhor, já busquei 40 dias, tá bom, né? Fiz um intensivão de busca ao Senhor aqui, tô com meu pote de azeite cheio do Espírito Santo, né? E aí você fica aí um tempão, por um acaso, né? Tirando períodos de jejum, você come uma vez por ano, ou come uma vez por semana,
né? Não come, né? A gente come regularmente, todos os dias. Salvo períodos de jejum, né? A gente come pelo menos 3 vezes por dia. Não é verdade? Dá fome para comer até mais de 3 vezes por dia. Só mesmo um propósito espiritual para segurar a nossa boca, para a gente poder se controlar. Mas é assim o nosso relacionamento com o Espírito Santo também. Se você não tiver, né, fazendo a manutenção, buscando, né, crescendo, buscando dons, buscando crescimento, colocando mais azeite, a luz pode se apagar. Né? Então não deixe que a lâmpada do Senhor se apague em você, porque você é responsável por trazer luz a esse mundo. Jesus é a luz que brilha em você. Ele é o sol, ele é a fonte de luz. Nós, né, refletimos a luz que vem dele. Mas essa luz precisa estar, né, desimpedida, limpa, com azeite, para que não falte a iluminação. E como eu falei, a menorá era a única responsável pela iluminação de todo o tabernáculo. Dia e noite, só ela iluminava. Não tinha luz no outro cômodo. Do lado de fora tudo bem, átrio, né? No átrio era a luz do sol, enquanto estava de dia. Mas no outro compartimento, onde ficava a Arca da Aliança, a presença da glória de Deus, era só uma penumbra. Por isso que quando a gente canta aqui no Santo dos Santos, a fumaça me encobre, né? É como se ficasse assim aquela penumbra, aquela coisinha assim, né? Uma luz suave. Até mesmo para que a gente não, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, não tivesse uma visão clara, né, do próprio ambiente. Isso naquela época. Mas hoje, o sol da justiça brilha em qualquer canto deste tabernáculo. Então, chegamos aí ao final de mais um compartimento. Ah, detalhe. Esse altar do incenso, que foi o primeiro que eu falei desse compartimento, né, que é onde Zacarias, inclusive, ofereceu, ele tem um nome diferenciado. Chama Mitpalel. Mitpalel é um nome que é dado, né, às orações. Oração significa isso, Mitpalel. E Mitpalel significa quando nós nos julgamos. E aí faz referência a Coríntios, quando a gente ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando você vai lá, se examina, olha como está a sua vida, faz a oração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, aquela oração de Davi, né? E limpa, né? Restaura. Esse momento, né, que o sacerdote fazia, ele fazia essa oração do Mitpalel, se examinando. E aí você tem a terceira porta e última porta, que é a Paróhed, que é a separatriz. Essa era proibida de passar. O sacerdote não passava. Só o sumo sacerdote passava uma vez por ano. E lembra que eu falei aqui na quinta-feira que era no dia do perdão, no dia do Yom Kippur. Era o único dia em que alguém entrava nesse lugar. E se naquele lugar, no santo lugar, já precisava estar, né, bem avaliado, né? Ele precisava estar sem pecado, tu imagina, nesse Santo dos Santos. No Santo dos Santos, querido, ele entrava para fazer a expiação uma vez no ano de toda a nação. Era como o dia do julgamento, né? O dia em que eles pediam ao Senhor perdão para o início, né, de uma nova temporada, de um novo período. E naquele dia, somente naquele dia, o sacerdote podia entrar e fazer expiação pelos pecados. O único utensílio que tinha nesse lugar era a Arca da Aliança, era a Arca do Concerto. Dentro dela tinham 3 elementos e sobre ela uma tampa, que chamava de propiciatório. Dentro dela, os elementos que tinham era a vara de Arão, que floresceu, simbolizando, significando a autoridade. Num determinado momento, houve uma rebelião
E as pessoas queriam, né, questionar a autoridade de Arão. E aí Deus orientou Moisés, né, e falou que a vara que florescesse, essa seria a vara, né, da autoridade e de quem ele estava escolhendo como sumo sacerdote. Restante da história à parte, mas a vara de Arão, que simboliza a autoridade delegada por Deus, ficava guardada dentro dessa arca. O outro elemento que continha dentro dessa arca era um vaso de ouro contendo maná. O maná que eles recebiam como alimento ao longo do deserto tinha uma porção dele guardada ali. O interessante é que o maná colhido era colhido dia a dia. Né? Lembra que Deus falou que não podia colher para o dia seguinte. Quem colhia para o dia seguinte dava bicho, estragava. E na sexta-feira tinha que colher dobrado, porque tinha que colher para o sábado também, porque sábado Deus não mandava maná. Mas esse maná de dentro da arca não estragava. Ficava ali, ó, anos e anos. E o maná estava lá. Simboliza o poder, o agir sobrenatural de Deus. Porque o maná vinha de forma sobrenatural para o povo. Ele mandava esse alimento. E quem é Jesus? Jesus é o pão vivo que veio do céu. Mais uma vez a figura de Jesus. E o último elemento dentro da arca são as tábuas da lei, que é a palavra de Deus. As palavras, né, que ele ditou, que ele falou para Moisés no alto do monte, naqueles 40 dias que ele ficou lá no alto do monte. E sobre essa arca da aliança tinha uma tampa com 2 querubins, que se chamava propiciatório, que é o lugar onde é feita a propiciação. E o que é propiciar? Propiciação. Propiciação é apaziguar, aplacar a ira. Então, por isso que em cima da arca, né, como um elemento só, né? Você tem ali a arca, uma caixa toda coberta de ouro e a tampa de ouro com os 2 querubins. Os querubins ficavam um de frente para o outro, com as asas, né, apontadas para frente, protegendo como símbolo de proteção. E esse lugar era o lugar aonde o sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue para apaziguar. Então ele pedia ali que Deus cobrisse as ofensas do povo. E uma coisa linda que acontecia, né, é que Deus, ele mandou, durante todo o período do deserto, uma nuvem que cobria durante o dia para deixar mais tranquilo, mais ameno o calor do deserto e também para guiar o povo. E durante a noite, uma coluna de fogo. Tanto a nuvem quanto a coluna de fogo, elas saíam desse lugar, do Santo dos Santos, mais especificamente de onde a arca estava. A arca da aliança, a aliança do Senhor conosco. Então era dali que saía tanto a coluna de fogo quanto, né, a nuvem que cobria. Então é mais um mover sobrenatural do Senhor. E as pessoas de longe conseguiam saber aonde estava o tabernáculo. Exatamente, porque exatamente ali estava a coluna de noite ou a nuvem de dia. Quando o judeu ele perde um filho, ele sente, né, essa perda do seu filho, rasgando as suas vestes, chorando ao Senhor e se humilhando diante do Senhor. Isso a Bíblia descreve sobre Davi, mas ele rasga as suas vestes e chora a dor desse filho. É normal ele chorar 7 dias, fazer o luto 7 dias. Mas nesse lugar da separação entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar, existia um véu. Que quando Jesus, lá na frente, morreu e falou, está consumado, conduzindo assim a sua própria morte, o chão tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, trazendo uma alusão
ao coração de Deus sendo rasgado e ao véu sendo partido. Então, quando esse véu do templo foi rasgado, os próprios judeus entendiam muito bem que era um pai chorando a dor de um filho. Aí você pensa comigo, pastora, mas Jesus, né, depois ressuscitou e voltou para o Pai. Mas a dor de Deus ali foi da entrega do seu filho. Lembra que no início da ministração eu falei que Deus não podia mais se relacionar com o homem? Jesus, na cruz, sentiu a ausência da presença do Pai e falou: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus não pôde olhar para Jesus. Não porque ele estivesse sofrendo, né? Não porque ele estivesse ali de uma forma, né, levando as dores, mas porque ele estava levando os pecados. Então, da mesma forma como Deus hoje olha para nós e pode ver Jesus, e por causa de Jesus na nossa frente, ele tem olhar de misericórdia, olhar de perdão, ele consegue se relacionar conosco. Naquele dia, ele olhava para Jesus e via os nossos pecados, via a humanidade em Jesus e não pôde olhar. E naquele momento ele sentiu a dor. E quando Jesus morreu, se rasgou. Só que o fato de ter se rasgado fez com que todo esse processo, desse caminho, né, ao longo desses três lugares, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, fosse um lugar de livre acesso a nós. Só que o fato de ser livre acesso não quer dizer que seja de qualquer jeito. É muito comum a gente falar sobre o livre acesso. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, podemos entrar no Santo dos Santos. Mas em momento algum a Bíblia falou que nós podemos chegar diante do Senhor de qualquer jeito. A menorá continua precisando de reparos, continua precisando de azeite, continua precisando iluminar constantemente. Os pães continuam ali nos mostrando e nos lembrando que a gente precisa se examinar todos os dias. As orações continuam precisando ser entregues ao Senhor, assim como a adoração. E nada disso pode ser feito de qualquer forma. Então, quando você lembrar que nós temos sim um novo e vivo caminho, nós temos livre acesso a chegar ao Pai, lembre-se que antes de chegar no Santo dos Santos e antes de chegar no santo lugar, você precisa passar pelo altar do sacrifício, onde você morre, onde eu morro, e depois pela pia, aonde pela palavra nós somos purificados. Aí sim, eu posso entrar por esse novo e vivo caminho e ter um relacionamento com o Senhor sem intermediário. Você não precisa de intermediário. Você pode chegar a Deus direto, a hora que você quiser, no momento que você precisar. Amém? Para encerrar, um detalhe muito interessante, mas que, como eu disse, né, Deus ele faz tudo perfeito e nada foge, né? Não tem nada ali que é à toa. Átrio, em hebraico, se chama Derer. E Derer significa caminho. Santo lugar é Emet, e Emet é verdade. Né? O simbolismo, né? O que significa Emet é verdade. E o Santo dos Santos é Shaim, e Shaim é vida. Então, quando você olha os 3 lugares do tabernáculo, você vê o caminho, a verdade e a vida, que é Derer, Emet e Shaim. Tem alguma coincidência nisso? Não há. Então, em todo esse processo, você vê Jesus, você vê a cruz, você vê a redenção, você vê o nosso crescimento e a necessidade de todos os dias nos examinarmos, né, e fazermos a manutenção do nosso templo. Você é a Sucá onde Deus habita, mas Ele não habita numa Sucá de qualquer jeito. Ele deseja habitar em você, mas precisa haver a manutenção. Nós somos pecadores, mas pecadores
lutando contra o pecado. Apocalipse 21, 3. Para encerrar, eu falei que comecei com Gênesis e ia terminar com Apocalipse. Apocalipse 21, 3 diz: E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Esse texto já fala sobre a vida milenar, né? O reino milenar de Jesus, onde haverá o tabernáculo de Deus, o tabernáculo no céu, do céu, né, de Deus, que vai descer e habitar no nosso meio. Amém? Onde ele reinará e nós reinaremos com ele. Amém? Então esse foi o nosso tempo de tabernáculos. É uma época de aprendizagem de tabernáculos, mas o tempo em permitir que Deus faça morada em nós é o tempo todo. Não é somente nesse período, nessa semana. Essa semana é somente de um esclarecimento, uma semana onde a gente pode absorver bênçãos do Senhor por examiná-la, por observá-la, por comemorá-la. Mas é o tempo todo, fazendo todo esse processo, né? Observando os estatutos do Senhor na nossa vida e permitindo que a palavra de Deus nos equilibre, nos ilumine, né? Faça esse alinhamento dos seus princípios e valores na nossa vida. Que Ele sempre possa nortear você. Que o Espírito Santo sempre tenha uma voz ativa dentro de você, para que você esteja sensível à voz dele. Uma das coisas que nós percebemos e que muitos de vocês relataram nesse período de jejum e oração foi a sensibilidade espiritual e a autoridade. Essa sensibilidade espiritual e essa autoridade, elas não precisam se esvair. O Espírito Santo quer, deseja e vai continuar falando com você, se você permitir e se você o buscar. Amém? Em todo tempo estejam alvas as suas vestes e não falte óleo sobre a sua cabeça. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo entendimento, Senhor, que o Senhor nos traz a respeito de tantos memoriais, a respeito do tabernáculo. Senhor, que são coisas que o Senhor nos ensinou para o seu povo, mas que hoje nos ensinam a respeito de como nós devemos guiar a nossa vida, de como nós precisamos desenvolver a nossa salvação em Ti, o nosso relacionamento contigo. Senhor, que cada um de nós não negligencie esse relacionamento, mas que possamos, ó Pai, estar sempre buscando colocar a nossa vida no altar da decisão, renovando a nossa aliança com o Senhor, declarando, ó Pai, as nossas culpas diante do Senhor para receber o perdão, passando também pela pia de bronze, Senhor, onde ali nós podemos nos limpar pela palavra e receber o alinhamento do Senhor na nossa vida e olhar para nós mesmos. E poder ter condições de entrar no santo lugar e ali examinar, não ter a hipocrisia na nossa vida, tirar o fermento da falsidade, manter as nossas lâmpadas acesas com o nível da presença do Espírito Santo na nossa vida, a ponto das pessoas olharem e a gente poder iluminar quem está em densas trevas. Ter condições, Senhor, de todos os dias nos humilharmos diante do Senhor, apresentando as nossas orações, orações por nós, orações pela nossa nação, orações pelo nosso irmão, pela nossa igreja, pela nossa cidade, Pai. E que a nossa adoração também possa subir ao Senhor como um cheiro suave. E finalmente, para aqueles que não se contentam com pouco, para aqueles que querem sempre o mais,
para aqueles que querem as águas profundas, entrar por uma porta que antes era intransponível, antes era limitada, mas que agora, mesmo simbolizando a dor da sua perda, ela foi rasgada. E hoje nós temos livre acesso para entrar no Santo dos Santos e ter ali a autoridade, manifestação do poder do Senhor. Senhor, muito obrigada, porque nós hoje podemos ter livre acesso a esse novo e vivo caminho. E através de Jesus, poder, Senhor Deus, ter acesso a Ele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Que nós possamos ser resgatadores de vidas que possam passar por todos esses processos, assim como nós estamos passando. Que em nome de Jesus, a tua igreja possa ser fértil, que ela possa, Senhor Deus, ganhar almas para o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, entender que nós somos agentes transformadores e canais do teu amor. Em nome de Jesus.